Era o dia seguinte ao Natal de 1946 em Salt Lake Clara, Utah. Eu, na época, um menino de 9 anos, pedi à minha mãe que me deixasse estrear meu presente de Natal, um conjunto de arco e flechas, caçando coelhos na colina atrás da nossa casa. Já era fim da tarde e mamãe relutou. Mas meu poder de persuasão fez com que acabasse concordando, desde que eu retornasse antes de escurecer. Chegando ao alto da colina, coloquei uma flecha no arco e comecei a caminhar silenciosamente pelas moitas e arbustos, na esperança de encontrar um coelho alimentando-se ao pé da sarça, onde a grama macia ainda estava verde. Fui surpreendido por um grande coelho que pulou de dentro de um arbusto bem à minha frente. Puxei a corda do arco para trás, mirando rapidamente, e lancei a flecha contra o coelho, que fugia em passo acelerado. Fui até onde passei. Pensei que a flecha houvesse caído para ver se a encontrava. O conjunto só tinha 3 flechas e eu não queria perder nenhuma. Procurei onde a flecha deveria estar, mas não estava lá. Olhei em toda a área onde tinha certeza de que a flecha caíra, mas não a encontrei. O sol se punha no ocidente. Eu sabia que iria escurecer em cerca de 30 minutos e não queria chegar tarde em casa. Procurei novamente na área onde a flecha deveria estar, olhando cuidadosamente debaixo de cada moita, mas não a encontrei. O tempo estava esgotando-se e eu precisava começar a voltar para casa se quisesse chegar antes do escurecer. Decidi orar e pedir ao Pai Celestial que me ajudasse a encontrar a flecha. Pus-me de joelhos, fechei meus olhos e orei ao meu Pai Celestial. Disse a Ele que não queria perder minha flecha nova e pedi que me mostrasse onde encontrá-la. Ainda ajoelhado, abri os olhos e ali no arbusto, bem à minha frente, ao nível dos olhos, vi as penas coloridas da flecha parcialmente ocultas pelos galhos. Peguei a flecha e comecei a correr para casa, chegando lá bem na hora em que estava escurecendo. Nunca esquecerei daquela experiência tão especial. Nosso Pai Celestial havia respondido minha oração. Aquela fora a primeira vez em que eu havia orado para que Ele me ajudasse. E Ele o fizera. Naquela noite, aprendi a ter fé e confiança em meu Pai Celestial. Quando precisamos de ajuda, mesmo que sejamos um menino ingênuo com uma preocupação importante, nosso Pai Celestial ouve nossa oração e, com amor, nos dá a orientação que buscamos. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos disse: "Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta a tuas orações." Nas Escrituras, Tiago nos instruiu: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-o, porém com fé, em nada duvidando." O presidente James E. Faust nos ensina: uma oração fervorosa e sincera é uma comunicação de mão dupla, que muito contribuirá para trazer seu espírito fluindo como água curativa para ajudar-nos com a provação, dificuldades, dores e sofrimentos que todos enfrentamos. A oração é uma das pedras que pavimentam o caminho que nos leva à vida eterna junto ao nosso Pai Celestial. A fé, outra dessas pedras, é fundamental para a nossa salvação eterna. O Salvador também disse: "E tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dada." 30 anos atrás, uma história real desenrolou-se em uma das mais remotas paisagens da Nova Zelândia. As ilhas inóspitas das Ilhas Catlin situam-se na parte meridional do Oceano Pacífico, cerca de 800 quilômetros a leste de Christchurch. Cerca de 650 pessoas
persistentes e trabalhadoras vivem ali isolados no ambiente solitário e hostil daquela época. Um médico jovem e inexperiente era responsável para cuidar daquele grupo. Um menino de 8 anos, Shane, sofrera uma séria contusão na cabeça em um local cerca de 40 milhas no lado mais distante da ilha. Ele foi trazido pelos pântanos e praias no banco traseiro de um carro velho e enferrujado até o hospital de apenas 4 leitos. Estava inconsciente. O jovem médico, com pouca experiência e apenas alguns instrumentos cirúrgicos básicos, não estava preparado para lidar com aquele caso. O estado de Shane era crítico. Havia claramente uma hemorragia interna no crânio fraturado, e um coágulo de sangue poderia comprimir seu cérebro e causar-lhe a morte. O médico jamais presenciaria uma operação de cérebro, mas sabia que tinha que realizar a delicada cirurgia imediatamente ou assistir à morte do menino. Era preciso convocar doadores de sangue, conferir as correspondências entre os tipos sanguíneos e preparar a anestesia. A velha máquina de raio-x estava quebrada e não seria possível tirar qualquer radiografia. Foi feito o primeiro de muitos telefonemas para a cidade de Wellington, de onde o neurocirurgião tentou imaginar a cena e guiar o nervoso e jovem médico em um procedimento cirúrgico extremamente delicado. A mãe de Shane orou. O médico orou. Os enfermeiros oraram. A esposa do médico orou. Algumas responsabilidades foram delegadas naquele cenário tumultuado. O policial administrou anestesia, um enfermeiro tornou-se assistente cirúrgico e o trabalho começou sob a luz de uma lâmpada inclinada. Depois que a escuridão se abateu sobre o local, a primeira incisão cirúrgica, feita nervosamente, não revelou qualquer sangramento. Por isso, outras incisões precisariam ser feitas no pequeno crânio de Shane para localizar a fonte da hemorragia. Mais telefonemas foram feitos para o neurocirurgião e suas instruções foram meticulosamente seguidas. Após 6 horas de ansiedade e pressão, a cirurgia terminou. A hemorragia intracraniana cessou e chegou-se a um desenlace bem-sucedido. A serenidade substituiu o caos. Era cerca de meia-noite. O médico era um jovem pai. Ele pensou na família e nas bênçãos que desfrutavam. Sentiu-se grato pelas ternas misericórdias do Senhor em sua vida e especialmente pela presença do Confortador durante as últimas 12 horas. Sentiu-se grato pela presença de um especialista invisível que partilhou livremente com ele seu conhecimento, bem mais elevado, naquele momento de necessidade. No momento crítico, em uma situação desesperadora, o Senhor proveu a orientação e a habilidade para que o médico jovem e inexperiente operasse um milagre e preservasse a vida de um menininho que era precioso para o nosso Deus. Neil Hutchinson foi o jovem médico que orou por ajuda e teve fé para confiar no nosso Senhor e neurocirurgião, capacitando de realizar um milagre sobre a mais difícil das condições. Ele hoje serve como bispo da ala East Coast Bay, em Auckland, Nova Zelândia. O bispo Hutchinson contou-me o seguinte: tive o privilégio de encontrar Shane e seu pai alguns anos atrás, em Christchurch, pela primeira vez desde aquele dia em 1976. Ele é eletricista autônomo e não tem conhecimento de qualquer sequela daquela longa operação. É um homem muito bom e não posso deixar de ponderar quão fino é o véu entre essa vida e a que se segue. E Cristo disse: se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parece conveniente. O Elder Dan
O elder Richard Scott acrescentou: você colherá os frutos da fé ao seguir os princípios que Deus estabeleceu para o seu uso. Um desses princípios é confiar em Deus e em sua disposição de promover a ajuda quando necessário, não importa quão desafiadora seja a circunstância. O elder Robert E. Hales testificou que Joseph Smith, como um rapaz de 14 anos, exerceu uma fé inabalável e seguiu a instrução do profeta Tiago de pedir a Deus. Por causa do chamado profético de Joseph, Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele e deram-lhe instruções. O presidente Thomas S. Monson nos encorajou a oferecermos ao Senhor nossas orações familiares e pessoais. Façamo-lo com fé e confiança nele. Se qualquer de nós tem demorado a dar ouvido ao conselho de orar sempre, não há hora melhor para começar do que agora. Seja um garotinho com um pedido simples ou um médico com um desafio de vida ou morte diante de si. Nosso amoroso Pai Celestial ouvirá nossa humilde oração e nos dará o consolo e a orientação que buscamos. Uma terceira pedra de pavimentação e parte essencial do caminho que leva-nos em segurança de volta ao nosso Pai Celestial é a família. O presidente Gordon B. Hinckley ensina: a família é divina. Foi instituída por nosso Pai Celestial. Ela inclui o mais sagrado dos relacionamentos. Somente por meio de sua organização, os propósitos do Senhor podem ser cumpridos. O presidente Hinckley continua: acredito na família, em que há um marido que considera sua companheira como seu maior bem e a trata de acordo. Onde há uma esposa que considera sua esposa como uma âncora e fonte de força, seu consolo e sua segurança. Onde há filhos que tratam pai e mãe com respeito e gratidão. Onde há pais que consideram seus filhos como bênçãos e encaram o desafio de criá-los como algo importante, sério e maravilhoso. Acredito sinceramente que na santidade da família, nosso amor, lealdade, respeito e apoio uns pelos outros pode tornar-se o escudo sagrado que nos protegerá dos dardos inflamados do diabo. No círculo familiar, repleto do amor de Cristo, seremos capazes de encontrar paz, felicidade e proteção contra as iniquidades do mundo que nos cercam. Testifico que a família é a unidade e o veículo por meio do qual podemos ser selados e retornar, como família, à presença de nosso Pai e Mãe Celestiais. Para mim, experimentar alegria e felicidade eternas. Oro sinceramente para que conheçamos sobre as pedras da oração, da fé e de nossa família, para nos preparar e ajudar a retornarmos a nosso Pai Celestial e ganhar a vida eterna, para que nosso propósito em estar nessa terra seja alcançado com sucesso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.